Olá, meu nome é Gabriel, sou aluno do curso de Licenciatura em Informática da UDESC Polo Caçador e viemos por meio deste vídeo demonstrar um pouco como funciona o sistema multiagentes. Esse é um sistema onde várias entidades elas podem interagir entre si e dependendo das configurações e das demandas dessa rede, dessa complexidade, ela pode assumir ou construir uma certa inteligência ou a maneira como ela pode escapar de uma determinada situação, por exemplo. São sistemas semelhantes ao que é utilizado para explicar ou demonstrar o uso ou a propagação de um vírus, por exemplo. Como nós vimos agora, nós estamos sofrendo uma pandemia e vários estudos apontavam como seria essa propagação por meio desse vírus, né? Mas o nosso intuito hoje é demonstrar um pouco como funciona no caso de um vírus, mas não um vírus biológico, um vírus de computador. Esse é um mal que nasceu tão antigo quanto a própria internet, né? As redes de computadores elas realmente passam por esse processo. Então, quando nós falamos em vírus de computador, nós estamos falando de um programa, um software que foi criado com um objetivo específico de coletar informações ou de fazer maldade, podemos até dizer assim, né? Existem várias formas de vírus, mas é interessante que na mesma medida que os vírus surgem, eles aparecem, existem formas de se prevenir, de cuidar. Mas é interessante nós entendermos como é possível entender ou visualizar como seria uma propagação de um vírus de computador. Para que ele consiga essa propagação, é necessário que os computadores estejam interligados entre si, ou que haja uma forma de transmissão desse vírus, né? É muito comum, por exemplo, uma transmissão de vírus por meio de um pendrive ou de outras mídias removíveis, né? Isso também acontece. Mas é muito mais fácil a contaminação de um vírus de computador quando está dentro de uma rede. A propagação às vezes é muito mais rápida e às vezes quando o usuário percebe, o sistema já está infectado. Por isso a importância de sempre ter um bom antivírus atualizado, se possível intercalar entre modelos diferentes de antivírus que também auxilia nessa busca, né? Nenhum deles é 100% eficiente contra vírus. Sempre estão modernizando os vírus e os sistemas têm que estar sempre se adequando. Mas para que nós consigamos entender como funciona essa propagação de vírus de computador, nós vamos usar uma simulação. Para isso, nós vamos utilizar um princípio, um programa chamado NetLogo. Eu deixei ele instalado aqui. NetLogo. E aqui está ele. Por que é importante nós entender como funciona o NetLogo? Ele corre numa uma linguagem que ele foi programada chamada Logo. Essa linguagem Logo ela ficou muito conhecida para usuários que programavam uma pequena tartaruguinha, né? Até no Linux existe um aplicativo chamado Turtle, que é justamente baseado na linguagem Logo, onde corre essa programação. Nesse caso, nós vamos utilizar um modelo já existente. Para nós fazer isso, nós vamos fazer a busca, tá? Olha só, vamos fazer a busca aqui em arquivo, biblioteca de modelos. No nosso caso, como nós queremos exemplificar como funciona uma propagação de um vírus de computadores, nós vamos utilizar do sistema de network, que é a conexão em rede, e como funciona um vírus em uma rede. Aqui você já consegue ter uma visualização, por exemplo, de como é essa linguagem, né? E como ocorre essa simulação, né? Então nós vamos utilizar esse modelo mesmo. Vou abrir o modelo. Aqui está. Aqui nós conseguimos observar que toda a parte do código está aqui, ó. Até vocês podem observar que está aqui, ó. Uma tartaruga, né? Turtle, né? Que é justamente a linguagem onde ele foi desenvolvido e foi criado, né? Nós podemos ver na linguagem Logo. Aqui existem os mecanismos que podemos ajustar e fazer pequenos ajustes de nós, né? Por exemplo, nós vamos diminuir o número de nós, né, para 35.
e vamos dar uma visualização. Vamos entender como ficou essa rede. Visualmente, nós podemos entender que já existe uma rede formada, mais ou menos seguindo o princípio da internet. Claro que as conexões aqui seriam uma coisa muito mais ampla, muito mais avançada do que isso, né? Mas é só para entendermos como isso é possível infectar. Podemos observar, por exemplo, que as bolinhas vermelhas, elas referem-se a computadores que já estão infectados por esse vírus de computador. Os azuis são suspeitos, mas é interessante que nós precisamos notar os que são os cinza, que são os que têm uma resistência ou aprendem a ter essa resistência a esse vírus. Observem que no início dessa simulação não existe nenhum dos computadores que seja completamente imune. Todos podem ser ou infectados ou em potencial. Agora nós vamos dar um comando para ver como funcionaria essa. Vou diminuir um pouco a velocidade aqui para nós conseguir entender. Observe, da propagação do primeiro nó, ele já criou resistência. Mas observe aqui embaixo, ó. Vocês conseguem acompanhar, por exemplo, que a mistura está acontecendo, tá? Mesmo computadores que já foram infectados uma vez, podem novamente ser infectados. Enquanto ele não cria resistência, ele não para de ser infectado. Então observem que no início, até nós podemos acelerar um pouquinho aqui o processo, a gente consegue entender como é que funciona toda essa propagação. Até que ou todos criem imunidade, ou o vírus desapareça. Nesse caso, a gente pode observar pela quantidade de bolinhas cinza que uma boa parte dos computadores adquiriu imunidade, mas uma grande parte ainda continua azul, que são suspeitos, ou seja, suscetíveis a uma nova contaminação. E nós podemos dizer que esse é um mal que ocorre já há bastante tempo, né? As redes de computadores têm sido alvo constante de infecção. E é interessante nós notarmos que esses estudos de caso, como é que funciona isso, para nós entendermos como nós podemos propagar, né? Ou entender. Observe, por exemplo, aqui, ó, chance de recuperação. Vamos diminuir para 1% de chance de recuperação. Vamos ver de novo uma simulação. Observe que nesse caso a propagação se torna muito mais agressiva. Muito mais agressiva. Mas ainda assim é possível que alguns computadores desenvolvam essa imunidade por meio de antivírus. Só que até que ele consiga fazer isso, demanda um tempo muito maior. A gente consegue acompanhar aqui, ó, pelo tempo que decorreu, ó, quanto tempo demora para que se consiga criar essa imunidade. E é interessante nós entender como é que funciona tudo isso. Essa foi um exemplo de programação em logo, para entendermos como funciona a propagação do vírus numa rede de computadores.